Oi, turma, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser dividida em duas, tá? Então, a primeira aula aqui é mais introdutória sobre sistema digestório, é uma aula um pouquinho comprida, mas ela é mais introdutória. E a outra aula é sobre o mecanismo, a regulação do sistema digestório. Tá? São duas aulas bem compridas, mas elas são importantes e nós precisamos ver detalhadamente. Por isso eu separei em duas para não ficar muito extenso. Então, vocês assistem a essa, descansam um pouquinho e depois assistem a outra. Então, vamos começar falando um pouquinho de uma curiosidade sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele é muito estudado atualmente pelos cientistas e ele é muito importante para nós na área farmacêutica. Principalmente porque 10% dos medicamentos vendidos na farmácia são destinados para esse sistema. Então, é uma grande quantidade de medicamentos, né? Aí nós temos antiácidos, temos reguladores intestinais, enzimas, como por exemplo a lactase, que é utilizada aí para a degradação da lactose. Então, é importantíssima essa aula, principalmente porque muitos medicamentos vão ser absorvidos pelo sistema digestório para poder ter o efeito em outras regiões do corpo. Então, nós precisamos compreender muito bem como esse sistema funciona. O sistema digestório, ele inicia-se lá na cavidade oral, que é a boca, que fazem parte, né? A boca e a faringe, que é conhecido aí como receptáculo para a comida, mas ele não serve só como receptáculo. Ele vai auxiliar também na digestão, principalmente quando a gente fala de mastigação, que ele vai diminuir o tamanho das partículas, e também por causa das glândulas salivares, né, que vão secretar saliva e também auxiliam na degradação, na decomposição desse alimento. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Depois que entra a comida pela cavidade oral, nós vamos então levar o alimento até o trato gastrointestinal. E fazem parte do trato gastrointestinal o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. A digestão do alimento, ela vai ocorrer por quebra química e mecânica desses alimentos, tá? Que vai ocorrer principalmente no lume do intestino delgado, tá? Então, onde que é o principal local que ocorre a digestão? Intestino delgado. Mas é principalmente, pessoal, a digestão ela começa na boca, tá? Mas onde ocorre a maior digestão vai ser no intestino delgado. Ao longo do caminho, então, entre a boca até chegar ao ânus, nós vamos ter aí secreções que vão ser adicionadas a esses alimentos. Essas secreções, elas podem ser oriundas de células epiteliais e por órgãos glandulares acessórios, como por exemplo as glândulas salivares, o fígado, a vesícula e o pâncreas. Quando esse alimento recebe essas secreções, ele passa a ser chamado de quimo. Então, agora eu vou começar a falar sobre ele. Sempre que eu falar quimo, vocês já coloquem aí na cabeça de vocês, que é a mistura pastosa dos alimentos com as secreções. Nosso trato gastrointestinal ele vai ser formado por paredes musculares alinhadas ao epitélio secretor e transportador. Ele vai possuir também esfíncteres. Então pensem assim: o trato gastrointestinal é como se fosse um tubo oco que vai da boca até o ânus. É claro que dependendo do órgão ele vai ter uma espessura maior, outra espessura menor, uma hora ele vai ser mais grosso, outra hora mais fino. Mas é como se fosse um tubo oco. E entre um segmento com uma função e outro segmento, nós vamos ter esses anéis musculares que vão deixar passar ou não o nosso quimo, vão controlar a passagem do quimo. E a movimentação desse quimo pelo meu trato gastrointestinal vai ocorrer devido às ondas de contração muscular. O que é essas ondas de contração muscular? É contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, vai fazer com que o alimento ele se mova pelo nosso trato gastrointestinal durante a contração e o relaxamento. Ah, mais uma coisa,
Os esfíncteres, às vezes, eles ficam somente contraídos e relaxam somente depois de um comando do sistema nervoso central, que pode ser autônomo ou somático, né, que é a gente que controla. A absorção dos alimentos, ela vai ocorrer principalmente no epitélio intestinal do intestino delgado. Depois que ocorre a absorção, é principalmente, pessoal, pode acontecer em outros órgãos, sim, mas o principal local de absorção é o intestino delgado, tá? Depois que ocorre a absorção, esse alimento ele vai passar para o líquido intersticial e vai então ser distribuído pelo sangue ou pelas linfas para o resto do nosso organismo. Qualquer resíduo que fique remanescente no lúmen do intestino, ele vai deixar aí o nosso corpo através do ânus. No ânus, nós vamos ter um esfíncter que é somático, que a gente consegue controlar, tá? Então, para nós podermos entender como ocorre a digestão, qual que é o caminho do alimento no nosso sistema digestório, nós vamos falar um pouquinho sobre cada segmento desse sistema. Vamos começar falando sobre a cavidade oral. A cavidade oral é o receptáculo do alimento, mas como eu falei para vocês, ele é extremamente importante na digestão. Primeiramente, por causa da função mecânica que nossa cavidade oral tem quando a gente fala de mastigação. A mastigação é essencial, porque quando você mastiga o alimento, diminui as partículas, vai ter maior superfície de contato dessas partículas com as enzimas digestivas. Na cavidade oral também, nós vamos ter as glândulas salivares. 3 delas são as mais importantes. A parótida, que fica bem próxima aqui ao músculo masseter, a sublingual, que vai ficar bem embaixo da língua, e a submandibular, que fica embaixo da nossa mandíbula. Outro segmento do sistema digestório é o esôfago. Ele liga a faringe ao nosso estômago. Eu não falei da faringe porque a gente já falou sobre ela no sistema respiratório. Então, o esôfago ele vai ser constituído por músculo esquelético e músculo liso. A parte superior que fica próxima à faringe, ele é músculo esquelético e a gente consegue controlar ele um pouco quando a gente engole, tá? Já na parte inferior, bem no finalzinho próximo ao nosso estômago, nós temos um esfíncter chamado esfíncter esofágico inferior. E ele vai controlar a entrada de alimentos para o estômago e também vai impedir com que esse alimento volte, ou até mesmo o ácido gástrico volte para o esôfago. Lembrando que o esôfago ele não é preparado para ácido gástrico. Quando a gente tem algum defeito nesse esfíncter, que esse anel não fecha, acontece então de voltar esse ácido. Ele pode causar uma úlcera e é aquela sensação de quando a gente se alimenta e está tendo refluxo, que o alimento está voltando. Então, algumas vezes pode ser por causa do problema nesse esfíncter, tá? Essa sensação de refluxo. E isso prejudica muito o esôfago, como eu falei para vocês, pode até causar úlcera, porque ele não é preparado para receber alimentação ácida. O esôfago ele não tem a preparação que o nosso estômago tem para receber substâncias ácidas. Já o estômago vai ter as paredes preparadas para ter contato com o ácido, e é lá que vai ter a mistura dos alimentos com o ácido gástrico e algumas enzimas, tá? As enzimas, a gente vai falar sobre elas, mas elas são produzidas na saliva, são produzidas no estômago, no intestino também a gente vai ter algumas enzimas, tá? Não é só no estômago que tem enzimas. O estômago ele vai estar bem abaixo do diafragma e ele vai ser composto por fundo, corpo e antro. Ele pode conter até 2 litros de alimento líquido quando totalmente expandido, mas depende de pessoa para pessoa. Algumas pessoas elas podem ter o estômago um pouco maior e também, acho que vocês já ouviram falar, que
quando a pessoa faz redução do estômago, com o tempo, o estômago ele se expande novamente, voltando a ter o tamanho que tinha anteriormente. Isso também pode acontecer, tá? O controle do que entra no intestino delgado, né, aqui no finalzinho, é feita por uma válvula chamada válvula pilórica. Então, para não sobrecarregar o nosso intestino, o nosso estômago ele vai liberando essa alimentação aos poucos para o intestino, tá? E quem controla vai ser a válvula pilórica. E como é que é feito esse controle? O controle vai ser feito por sinais integrados e também por alça de retroalimentação. A gente vai falar, né, na próxima aula, que hoje não vai dar tempo, sobre o sistema nervoso que atua controlando o meu trato gastrointestinal, tá, pessoal? Mas já vão se familiarizando com isso. São sinais integrados e alça de retroalimentação que controla a passagem de alimento do meu estômago para o intestino. No intestino delgado, como eu já falei anteriormente para vocês, é onde ocorre a maior parte da digestão dos alimentos. E ele vai ser composto por 3 porções: o duodeno, que fica bem próximo ao estômago, o jejuno e o ilho. O ilho fica bem próximo aí ao meu intestino grosso. O duodeno ele vai medir aí 25 centímetros. Já o jejuno e o ilho, eles vão medir juntos aproximadamente 260 centímetros. Então, imaginem aí 2,60 metros. É bem grande, a gente não tem noção porque ele está bem enroladinho, mas ele é bem grande. A digestão aqui, ela vai ocorrer por causa de enzimas produzidas aí pelas células e secretadas no meu intestino e também por secreções exócrinas que vão vir aí do pâncreas, que está aqui embaixo, e também do meu fígado. Essas secreções elas vão ser controladas também pelo esfíncter hepatopancreático, hepatopancreático. Ou também vocês vão ver na literatura aí como esfíncter Oddi. Então, eles vão controlar a entrada dessas secreções. E as secreções elas vão ser liberadas bem no começo do duodeno, bem no início do duodeno. E isso vai auxiliar muito na digestão desses alimentos. O intestino grosso, por sua vez, ele não contribui para a digestão dos alimentos e nem para a absorção de nutrientes. É aqui que vai ocorrer a absorção de água e de eletrólitos. Aproximadamente 1,5 litros de quimo passa para o intestino grosso por dia. E é ali onde esse quimo vai ser transformado em fezes. Como eu falei, vai ocorrer a absorção de água e alguns eletrólitos. Então, onde ocorre o final da absorção de nutrientes é lá no intestino delgado. Aqui no intestino grosso só ocorre a absorção de água e de eletrólitos, tá? As fezes, elas são propelidas, então, né, para o terminal do intestino grosso, que é chamado de reto. E quando ele chega no reto, nós vamos ter o reflexo de defecação. Então, as fezes, elas vão deixar o trato gastrointestinal através do ânus. E lembra que eu falei para vocês que aqui a gente tinha um esfíncter que era composto por músculo esquelético, ou seja, músculo que a gente controla, um músculo somático. Então, esse esfíncter é chamado de esfíncter anal externo e a gente consegue controlar. Coloquei aqui mais algumas curiosidades para vocês em relação ao sistema digestório. Uma pessoa, quando está viva, o sistema digestório ele mede da boca até o ânus, né, aproximadamente 450 centímetros, ou seja, 4,5 metros, sendo 395 centímetros composto por intestino delgado e intestino grosso. Depois que a pessoa falece, na autópsia, esse tamanho dobra, por causa dos músculos longitudinais que relaxam.
Então, às vezes, a gente vai encontrar na literatura algumas divergências do tamanho do nosso sistema digestório, porque foi medido com a pessoa durante a autópsia, e isso dá diferença em relação à pessoa viva. Para podermos entender como ocorre a secreção de substâncias e também a absorção de nutrientes, precisamos entender a estrutura da parede do trato gastrointestinal. Então, primeiramente, tanto a estrutura do estômago, da parede do estômago, quanto da parede do meu intestino, ela é bem parecida, é bem similar. Ela vai ser composta por camadas bem semelhantes, digamos assim. Então, a primeira camada que eu vou falar para vocês é a mucosa, que é a camada mais interna. Tanto a mucosa do estômago quanto a mucosa do intestino, ela vai ter as mesmas estruturas, praticamente. É claro, muda uma coisa ou outra. Uma vez que o estômago ele vai estar mais preparado para secretar substâncias, como por exemplo o ácido clorídrico. Já no intestino, nós vamos estar mais preparados para absorver. Então ele acabou criando aí vilosidades e essas vilosidades aumentam a superfície de contato com o alimento e tem uma maior absorção. Depois da mucosa, nós temos o muscular externa. Essa muscular externa, ela vai auxiliar na contração do órgão. E em volta de todo o órgão, nós temos uma camada chamada serosa. A gente vai falar sobre cada uma delas, tá? A mucosa é dividida em 3 camadas. A camada mais externa, que fica em contato com o lúmen, é chamado epitélio mucoso. Já essa camada em amarelo, vocês conseguem ver que vai ser responsável pela estrutura, digamos assim, da mucosa, é chamada de lâmina própria. E embaixo da mucosa nós vamos ter também uma camada chamada muscular da mucosa. No epitélio mucoso, nós vamos ter características diferentes dependendo do local. Lembra que eu falei para vocês, lá no estômago, a gente vai ter maior liberação de substâncias, o intestino vai ser maior absorção de nutrientes. Então, dependendo do local, a gente vai ter uma modificação nesse epitélio mucoso. As principais células presentes no epitélio mucoso são células epiteliais transportadoras, células secretoras endócrinas e exócrinas e células tronco. Outra diferença no epitélio mucoso, dependendo da região, é a junção célula-célula. Vai variar bastante dependendo da região. No estômago, como nós não temos quase absorção, a absorção é bem menor, essas junções vão ser bem apertadas e isso faz com que o alimento não seja absorvido. Já no intestino delgado, as junções elas vão ser menos apertadas e isso faz com que tenha uma maior absorção no intestino. A lâmina própria, por sua vez, é composta por tecido conectivo subtelial. Como eu falei, ela vai ser responsável por manter a estrutura da minha mucosa, mas ela também auxilia na absorção dos nutrientes, porque ela tem grande quantidade de pequenos vasos sanguíneos e também linfáticos. E isso faz com que esses vasos sanguíneos absorvam os nutrientes e levem para o sangue, ou os linfáticos levem esses nutrientes para as linfas, tá? Quando essa placa de Petri, que eu acho que vocês já devem ter percebido nos slides anteriores, ele é um agregado linfático, então ele tem vários componentes linfáticos dentro dele que vão também estar envolvidos na absorção de nutrientes. Além disso, nós temos células imunes, como macrófagos e linfócitos nessa região, e também fibras nervosas. Já a camada muscular da mucosa, ela é composta por uma fina camada, bem fininha de músculo liso, e vai separar a nossa lâmina própria da submucosa. Ela também vai ser responsável pela contração dos músculos dessa camada,
onde vai auxiliar no movimento das vilosidades. Dependendo, é claro, dessa contração, nós vamos ter um auxílio na absorção de nutrientes. A submucosa, por sua vez, ela vai ser composta por tecido conectivo com grande quantidade de vasos sanguíneos e linfáticos. Então, aqui vocês conseguem ver essa submucosa e esses vasos sanguíneos e também vasos linfáticos. Nós temos até um plexo chamado de plexo mucoso ou plexo de Meissner. Esse plexo ele vai ter uma grande quantidade de rede nervosa que vai estar ligado ao sistema nervoso entérico. Então, a submucosa ela vai ter muita interferência do sistema nervoso entérico, beleza? A musculatura externa ela vai fazer parte da parede externa do trato gastrointestinal e ela vai constituir principalmente de duas camadas quando a gente fala de intestino, onde nós temos a camada circular e a camada externa longitudinal. No estômago nós temos ainda a camada oblíqua, tá? A camada interna circular, ela vai diminuir o diâmetro do lume, então ela vai contrair, fazendo com que o diâmetro diminua. Já a camada externa longitudinal, ela vai diminuir, vai encurtar, digamos assim, o tubo. Ela vai diminuir o tubo, né? Como eu falei para vocês, nós temos que imaginar que o nosso sistema gastrointestinal é um tubo. Então, ele vai encurtar esse tubo, encurtar e dilatar, né? Isso também auxilia na movimentação do alimento, tá? Nessa camada, nós ainda temos o plexo mioentérico ou plexo de Auerbach. Eles vão ser responsáveis por trazer aí o sinal do nosso sistema nervoso entérico e vai controlar a atividade motora nessa camada muscular externa. Então, vai controlar a contração e relaxamento dessa camada. Então, é aqui onde a gente vai ter a liberação dos nossos neurotransmissores, tá? E por último, nós temos a camada serosa. Essa camada serosa é uma membrana de tecido conectivo que vai estar em volta do nosso órgão. E ele vai ser uma continuação da membrana peritoneal. Lembra que essa membrana peritoneal ou peritônio é aquela que reveste toda a cavidade abdominal. Então, essa membrana serosa é uma continuação da membrana peritoneal. Agora que a gente já aprendeu sobre a histologia no meu sistema gastrointestinal, nós vamos falar sobre as funções do sistema digestório. A principal função desse sistema, como a gente já sabe, é levar nutrientes, água e os eletrólitos do ambiente externo para o ambiente interno corporal. E para alcançar esse objetivo, o sistema ele vai usar 4 processos básicos: digestão, absorção, secreção e motilidade, que a gente vai falar agora. Então, em relação à secreção, nós vamos ter movimento de material das células para o lumen ou para o líquido extracelular. Na digestão, nós vamos ter uma quebra química ou mecânica dos alimentos, deixando eles como unidades menores para facilitar a absorção. A absorção vai ser o movimento do material que está no lumen do trato gastrointestinal para o líquido extracelular. E a motilidade vai ser o movimento do material através do trato gastrointestinal e vai ser um resultado aí das contrações musculares. Vamos ver como ocorre cada um desses processos. Então, aqui nós temos o lumen do trato gastrointestinal, a parede celular, líquido intersticial e o sangue, que é considerado como líquido extracelular. Então, no bolo alimentar, nós temos a digestão. A digestão, então, ela vai diminuir o tamanho das partículas.
Quando a gente fala de secreção, essa secreção ela pode ser tanto de substâncias que vão auxiliar na digestão, quanto também substâncias para dentro do nosso sangue. Pode ser aí, por exemplo, algum sinalizador, tá? Essa secreção também pode ser para dentro das células que fazem parte da parede. Depois que ocorre a nossa digestão, nós teremos então a absorção do nutriente que está no trato gastrointestinal para o líquido extracelular. Claro que lembra que eu falei para vocês que o nosso sistema digestório tem locais que ele vai ser melhor o alimento vai ser melhor absorvido, outros não. Por exemplo, melhor absorvido vai ser no intestino delgado, uma absorção de nutrientes, mas a absorção de água ela vai ser feita no intestino grosso. Então nós precisamos dessa motilidade para que esse bolo alimentar ele passe para outros órgãos. Então nós temos aí contrações que auxiliam nessa motilidade do meu bolo alimentar. Nosso sistema digestório ele tem alguns desafios. Primeiro, evitar autodigestão. Vocês viram que eu falei várias vezes para vocês, por exemplo, que nós temos ácido no estômago que não pode voltar, por exemplo, para o esôfago. Essa autodigestão que pode acabar ocasionando, por exemplo, uma úlcera. Então, o nosso trato gastrointestinal, ele evoluiu para não ter nenhum problema de autodigestão, onde ele libera substâncias ácidas em locais onde o organismo é preparado e substâncias básicas no local que o organismo é preparado. Por exemplo, o estômago, a gente sabe que ele é ácido. Já o intestino, ele vai ter um pH básico. Então, algumas substâncias elas vão ser melhor absorvidas no intestino ou no começo do duodeno, e outras substâncias elas vão ser melhor absorvidas no final do intestino, onde o pH está mais básico. Então, lembrando que quando o estômago ele libera alimento para o intestino, ele vai liberar um alimento ácido. Então, o pH inicial lá do meu duodeno, ele vai ser um pouco mais ácido, tá? Outro desafio é a defesa. Por quê? Porque através da alimentação a gente acaba alimentando-se com alguns fungos, bactérias, e isso pode prejudicar muito, muito, muito o nosso organismo. Vocês imaginam que se a gente pegasse o trato gastrointestinal inteiro e esticasse, principalmente quando a gente fala das vilosidades, ia dar o tamanho de uma quadra de tênis. Então, tem muito contato com substâncias que acabam podendo ser aí ofensivas ao nosso organismo. Então, o trato gastrointestinal, ele acabou desenvolvendo mecanismos de defesa. Por exemplo, quando a gente fala de estômago, muitas substâncias, muitos agentes patógenos, digamos assim, eles morrem por causa do ácido presente no estômago. E isso auxilia na defesa do organismo. Outro problema que o nosso sistema digestório enfrenta é o balanço da massa. Mas quando eu falo balanço da massa, é a quantidade de água. Vocês viram que eu falo secreta substância, secreta substância. Isso significa que o nosso organismo ele secreta muita água quando ele está secretando essas substâncias. Por quê? Porque nós vamos ter uma grande quantidade de íons no nosso intestino que vão auxiliar na digestão. E isso faz com que a água passe por osmose para esse local. A gente vai ver no próximo slide, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o balanço da massa para vocês. Então, olhem aqui, eu coloquei essa imagem para explicar um pouquinho melhor sobre esse balanço da massa no sistema digestório. Então, nós ingerimos por dia aproximadamente 2 litros de água junto com o alimento ou com a bebida. Esses 2 litros, eles já vão ser gastos aí pelo nosso organismo de entrada, porque a gente
em secreção de saliva, a gente gasta 1,5 litro. A bile, ela elimina 0,5 ou meio litro de bile lá no intestino. 2 líquidos são as secreções gástricas, 1,5 litro de secreções pancreáticas e 1,5 litro de secreções gastrointestinais. Então, tudo isso é liberado no sistema digestório, dando um total aí de entrada de líquido para o lúmen, juntamente, é claro, com o que a gente toma, de 9 litros. Então, todo dia, 9 litros de água, de líquido, é enviada para o lúmen. E como que é absorvido esse líquido? A absorção ela vai começar no intestino delgado. Então, lá no intestino delgado, a absorção já começa a dar aproximadamente 7,5 litros. E a outra absorção, ela vai ocorrer lá no intestino grosso para a formação de fezes. Então, nós temos uma absorção aí aproximada de 1,4 litros. E nós vamos excretar, juntamente com as fezes, aproximadamente 0,1 litros ou 100 ml de fezes. Então, vocês viram como o organismo se adaptou para fazer esse balanço de massa, para manter a homeostasia, para ter uma quantidade de líquido que entra no trato gastrointestinal através de ingestão ou secreção e fazer essa absorção desse líquido, para não ocorrer uma perda muito grande, porque senão a gente ia ter que tomar, se alimentar aí com mais água por dia. E vocês acham que 2 litros de água é muito por dia ainda, né, pessoal? Para poder compreender sobre a digestão, nós vamos começar falando sobre as enzimas digestórias. Essas enzimas, elas são proteínas que vão ser sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso, empacotadas pelo aparelho de Golgi, e esse empacotamento vai deixar elas em vesículas secretoras. Essas vesículas elas vão ser estocadas no organismo até serem necessariamente utilizadas, então até o momento da sua utilização. Elas vão ser liberadas lá para o nosso lume intestinal através de exocitose, tanto intestinal como do estômago, tá, pessoal? E elas vão ser secretadas por glândulas exócrinas, por exemplo, salivares e pancreáticas, ou por células epiteliais presentes no estômago ou no intestino. Essas enzimas, elas podem estar também inativa, chamado de proenzimas, também conhecidas como zimogênios, e vão ser ativadas quando elas entram no lume intestinal, gastrointestinal. Por quê? Porque é como se fosse uma espécie de defesa do organismo. Quando ela está inativada, ela não vai ocasionar nada no local onde ela está sendo estocada. Ela só vai começar a ter ação quando ela estiver no lume gastrointestinal. Algumas enzimas elas têm melhor ação em meio ácido, outras em meio básico. Então, dependendo da sua melhor ação, elas vão ser liberadas em um local determinado. Por exemplo, enzimas que têm ação melhor em meio ácido vão ser liberadas no estômago. Enzimas que têm melhor ação em meio básico no intestino. E tem que ter, o organismo, é claro, tem um grande cuidado, porque algumas enzimas elas podem ser desativadas. Então, se elas forem liberadas no local errado, com meio errado, por exemplo, enzimas que atuam melhor em meio básico forem liberadas em meio ácido, elas vão ser desativadas e não vão ter o efeito desejado. O muco é uma secreção viscosa formada principalmente por glicoproteína, conhecido como mucina. Ele vai ser produzido por células exócrinas especializadas, como, por exemplo, as células mucosas presentes no estômago e nas glândulas salivares e células caliciformes que estão presentes no nosso intestino. Como ocorre a liberação desse muco? Ele pode ser devido à inervação parasimpática de neuropeptídeos presentes no
sistema nervoso entérico, ou por citocinas provenientes de imunócitos. Então, ele vai auxiliar na defesa do nosso organismo. Igual quando a gente falou de sistema respiratório, lembra? Que o muco também auxiliava na defesa do organismo. Mas, professora, qual que é a função dele na digestão? Então, primeiro, ele vai auxiliar na cobertura da mucosa. Vai auxiliar que a mucosa não seja degradada. Por exemplo, quando a gente fala de ácido gástrico lá no nosso estômago. E ele também auxilia na lubrificação do conteúdo intestinal. E isso facilita a movimentação do meu bolo alimentar pelo trato gastrointestinal. A maioria das secreções, tanto as enzimas quanto o muco, ele vai facilitar a digestão. E o que acontece na digestão? Nós vamos ter aí macromoléculas, aquele bolo alimentar, que vai ser digerido em unidades menores, que vão ser absorvíveis. Essa digestão ela pode ser mecânica ou enzimática. Quando a gente fala de digestão mecânica, nós temos a mastigação e a agitação gástrica. Já na enzimática, nós vamos ter aquelas enzimas que a gente já comentou nos slides anteriores. Como eu falei para vocês, o pH em qual a enzima funciona melhor depende do local onde elas vão ser ativadas. Então, dependendo do local, nós vamos ter uma ativação melhor dessas enzimas. O músculo liso, ele vai contrair espontaneamente. Então, essa motilidade é a contração espontânea desse músculo. Então, a gente não consegue controlar a nossa musculatura lisa. Lembra que eu já falei isso para vocês. E vai ser determinada pelas propriedades do músculo que vão ser modificadas por informações químicas provenientes dos nervos, dos hormônios ou dos sinais paráquinos. E vai ter dois propósitos dessa motilidade: de transportar o nosso alimento da boca ao ânus e também de misturá-lo mecanicamente, porque ele consegue expor melhor o meu alimento às enzimas e também a motilidade ela auxilia na quebra do bolo alimentar em partículas menores. Em relação à musculatura do trato gastrointestinal, como a gente já viu, é composto na sua maioria por músculo liso unitário. Esse músculo liso, eles vão ser eletricamente conectados por junções comunicantes. Vocês já viram, né, sobre isso quando viram o sistema muscular. Então, eu não vou entrar muito em detalhes, só para relembrar mesmo como funciona, tá? Essas junções comunicantes, como eu falei, elas vão criar um segmento contrátil. Então, uma começa a contrair, as outras vão, uma célula começa a contrair, as outras vão contraindo juntamente. Essas contrações, elas podem ser tônicas ou fásicas. Quando a gente fala de contração tônica, são contrações mantidas por minutos ou horas. E quando que a gente tem uma contração por minutos ou horas? Quando a gente fala de esfíncter e também da porção apical do intestino, do estômago, desculpa. Por quê? Porque a gente vai fazer com que esse segmento fique fechado por um grande tempo. E ele só vai abrir quando for passar o alimento. Isso é chamado de contração tônica, porque ele vai estar contraído na maior parte do tempo. Já as contrações fásicas é quando a gente tem contração e relaxamento durante alguns segundos. Isso vai acontecer principalmente na região distal do estômago e do intestino. Tanto do delgado, eu coloquei só o delgado ali, mas tanto do delgado quanto do intestino grosso. Então, a gente vai ter contração e relaxamento. Para quê? Para fazer com que ocorra a movimentação desse alimento no nosso trato gastrointestinal. Essa contração e relaxamento do músculo liso, ele vai estar associado com o ciclo de despolarização e repolarização. Esse ciclo ele vai ser devido aos potenciais de ondas lentos. Então, olhem aqui nessa imagem, onde a gente tem
potenciais de onda disparada. Esse potencial de onda lenta, quando ele não chega no limiar, não tem contração. Ele só vai ter contração quando ele atingir o limiar. Então, olhem aqui. Aqui não teve contração, teve força de contração porque atingiu o limiar. Nós tivemos de novo potencial da ação que atingiu o limiar, contração novamente. Parou a contração, voltou o potencial da ação, voltou a contração. A força e a duração dessa contração, elas vão ser diretamente relacionadas com a amplitude e também com a frequência desses potenciais de ação. Mas sempre o potencial só vai ocorrer quando atingir o limiar. Lembra, eu mostrei uma figura, até desenhei no quadro, algo parecido quando a gente falou de sistema respiratório. E aqui acontece a mesma coisa, precisa atingir o limiar. Essas ondas lentas, elas vão ser originadas de uma rede de células. Essas células elas são chamadas de células intersticiais de Cajal, ou ICCS. Essas células intersticiais de Cajal são células musculares lisas modificadas e elas vão estar localizadas entre os plexos nervosos intrínsecos e as nossas células musculares. E elas podem atuar como intermediária entre os neurônios e o músculo liso. Então, elas vão receber o sinal e vão espalhar esse sinal pelas camadas musculares adjacentes através de suas junções comunicantes. Então, vamos ver aqui como funciona melhor essa célula intersticial de Cajal. Então, olhem aqui, nós temos o nosso terminal axonal do neurônio. E ele vai estar diretamente ligado com as nossas ICC. Ela vai enviar, então, um sinal para essa ICC. Ela, como eu falei para vocês, é uma célula muscular lisa modificada. E esse sinal, então, é encaminhado para a musculatura lisa, onde ele vai favorecer a despolarização. A partir do momento que essa célula é despolarizada, a célula que entrou em contato primeiro com a ICC, ela vai enviar os sinais para as outras células através da junção comunicante. Tá, o que é essa junção? É como se fosse uma conexão entre uma célula e outra. Por que a célula muscular tem essa junção comunicante? Porque elas têm que contrair todas ao mesmo tempo para poder fazer com que o músculo do órgão ele seja contraído junto. Por isso nós temos a junção comunicante. Como uma célula ela foi despolarizada, ela acaba através da junção comunicante auxiliando na despolarização de outra célula, que vai despolarizar outra célula e assim por diante. Nós temos 3 padrões de contração da musculatura lisa gastrointestinal. Uma delas é o complexo motor migratório. E ela vai ocorrer quando o estômago está vazio, onde ela faz com que ocorra uma contração para levar caso tenha algum resto de alimento. Eles também chamam essa contração de limpeza. Então, ela vai do estômago até o intestino grosso. Então, ela faz toda a limpeza nesta área. Já a contração peristáltica, ela vai ser responsável por levar alimento para frente, o bolo alimentar para frente, sempre numa direção. Então, ele contrai para fazer com que o bolo alimentar vá para o local que está relaxado. Já a outra contração é a contração segmentares. E eles vão ser responsáveis pela mistura do nosso alimento com enzimas ou outras secreções. Eles vão ser segmentados, ou seja, vão alterar a contração e eles fazem com que esse alimento ele fique bem misturado. Então, olhem a imagem aqui, onde a gente tem feijão, alface, milho e arroz.
tudo separadinho e aqui acontece a mistura desses alimentos sem levar para frente o alimento, ele só faz a mistura. Então, essa aula termina aqui, mas não esqueçam que tem mais uma aulinha para vocês aí no Moodle, tá bom? Tenham uma boa semana e até mais!